Boa tarde, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal A Hora do PMOC. Eu sou Nelson Souza e venho trazer para vocês mais um vídeo da série O Impacto das NRs no PMOC. E hoje nós vamos falar sobre a NR17. Antes de começar o nosso vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like se você gostar e o seu comentário se você gostou ou não gostou. Ok, pessoal? Vamos fazer esse canal aqui forte de novo. Vamos aprender um pouquinho mais sobre o PMOC. Eu quero dizer aprender porque eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. Acho que é uma troca de informações muito importante que vai fazer só crescer o nosso conhecimento sobre NRs e PMOC. Tá bom? Hoje vamos falar, que nem eu acabei de dizer, sobre a NR17. A NR17 é a NR que fala sobre ergonomia. Ergonomia é a ciência de adaptar os ambientes às necessidades dos ocupantes, às características físico-biológicas do organismo. Tá? Então, é uma norma bastante extensa, ela é uma norma que ela prevê todos os aspectos referentes a essa adaptação necessária. Né? Com essa norma acabou um pouquinho aquele, em realidade com o entendimento da ciência ergonômica, né? da ergonomia, começou começaram a ser eliminados muitos fatores geradores de agravos à saúde do trabalhador, dor nas costas, tendinite e outras ites e artroses, artrites e outras coisas mais aí que a gente vê no ambiente de trabalho, se quando as empresas estão com as condições ergonômicas plenamente satisfeitas, tá? Isso evita afastamentos, enfim, evita muita coisa, tá? A ergonomia é uma ciência que ela faz com que nós respeitemos os limites do nosso organismo, tá? Então os ambientes de trabalho têm que aprender a respeitar esses organismos, o nosso organismo como um todo. E como isso vai impactar no PMOC? Bom, como nós vimos lá no primeiro vídeo, nos primeiros vídeos, a NR1, a nova versão, né, da NR1 atualizada, que vai entrar em vigor agora em agosto, no dia 1º de agosto de 2021, portanto daqui a um mês mais ou menos, o, ela prevê, né, que as empresas façam um gerenciamento do risco ocupacional, que é o GRO. Dentro desse GRO, existe o Programa de Gerenciamento do Risco Ocupacional, que é o PGR, e dentro do PGR você tem que fazer a matriz de risco e o inventário de riscos ocupacionais da sua propriedade, do seu estabelecimento em si. Enfim. Então, nesses riscos ocupacionais, aonde vai afetar o PMOC, esses riscos ocupacionais de ergonomia? Bom, em primeiro lugar, eu entendo que o risco ocupacional maior está nos ambientes de trabalho, né? Aonde as condições ambientais do trabalho, as condições ambientais de qualidade do ar interior nos ambientes de trabalho são fundamentais. Obviamente a norma prevê outras situações, como móveis, utensílios, até mesmo material de limpeza. Então eu vou trazer para vocês aqui exatamente aonde o impacto é maior na área de AVAC, né, e nos ambientes de trabalho. Os equipamentos em si, as instalações de AVAC-R, das propriedades, dos estabelecimentos e das organizações. Elas têm que ter condições mínimas de ergonomia para que aqueles trabalhadores que lá forem desenvolver suas atividades laborais, eles possam, não precisem se expor a riscos ergonômicos. Por exemplo, é muito comum hoje em dia a gente vê alguns equipamentos onde você não tem acesso nem aos filtros para limpeza. Né? Eles são tão colados um no outro
que você não tem acesso a uma limpeza, né, acessória. E quando o funcionário, o trabalhador faz um esforço para tentar cumprir o seu trabalho, que é cumprir as determinações do PMOC, ele acaba se expondo a riscos desnecessários. Então, essas instalações começam, essas alterações e adequações começam no projeto das instalações. Então, os projetistas, tanto na área de construção civil, como na área de instalações de ar-condicionado, os projetistas de ar-condicionado têm que tomar atenção também nessas condições, né? Condições seguras de exposição, de acesso dos trabalhadores, como eles vão acessar os equipamentos, evitar espaços confinados, evitar trabalhos em altura. Por exemplo, às vezes você vê uma condensadora pendurada numa janela, numa área técnica, sem a mínima condição de segurança para o trabalhador que vai lá. Muitas vezes não tem nem acesso às unidades condensadoras, não tem nem acesso aos trocadores de calor externo, porque tem que fazer um malabarismo para chegar lá, se expor a riscos. Então, essas são algumas condições que devem ser atendidas tanto pelos projetistas como dos projetistas das instalações e das edificações, como também pelos projetistas dos equipamentos. O acesso aos componentes dos equipamentos deve ficar mais fácil, evitando que, por exemplo, lá por um acaso, tem alguma marca de vazamento, ou trocar um componente, um compressor. O que muitas vezes acontece? O trabalhador tem que se enfiar dentro do equipamento. O trabalhador tem que ficar em posições totalmente incômodas para realizar uma abrasagem. Talvez você não precise mudar todo o seu equipamento, mas talvez a forma de você trabalhar, o seu procedimento operacional. Né? Hoje existem tecnologias que evitam a solda, você não precisa mais soldar, não tem mais solda e a selagem é perfeita. Né? Então, de repente, muda esse procedimento onde você expõe o seu trabalhador, ao invés de ele fazer uma abrasagem, ao invés de ele fazer uma soldagem daquele componente, a substituição é mais simples. De repente, uma mangueira flexível, onde você pode colocar o compressor, trazer ele para fora, para dentro, e fixar ele de uma forma correta, de uma forma segura. Né? Isso são algumas ações que podem ser tomadas no PMOC, que estão previstas na NR17. Na NR17 é muito ampla, é uma NR que gera muitas discussões. Toda vez que a gente comenta em alguma reunião a respeito do atendimento à NR17, normalmente os projetistas dizem, mas isso não é comigo, a NR17 é uma preocupação da segurança do trabalho. Não é não. Com a NR1, com a gestão do risco ocupacional, com o PGRO, o seu PMOC, o seu documento de caracterização do seu ambiente de trabalho, do seu ambiente laboral, tem que estar tem que estar documentado as condições ergonômicas daquele ambiente, daquele equipamento. Tá? Você vai ter que colocar isso no seu PMOC, vai ter que informar ao seu contratante, informar ao responsável da sua organização, ao responsável do seu empreendimento, que ali tem uma situação de risco, para que ele, junto com você, possam tomar as providências juntos, né? E assim eliminar o risco do trabalhador. E as instalações antigas, o que eu faço? O ideal é vocês adaptarem, senão vocês criam um passivo trabalhista para vocês. Lógico, nós como profissionais de ar-condicionado, a gente não vai colocar a faca no pescoço do contratante e falar, você tem que fazer isso. Não. Então a obrigação nossa como responsável técnico, até porque como responsável técnico, você, já falei nos outros vídeos e repito em cada vídeo, você tem a responsabilidade civil e criminal sobre os equipamentos e instalações. Então o que acontecer nas instalações sob sua responsabilidade, onde que gerar um passivo trabalhista, um passivo sanitário ou um passivo criminal, no caso de óbito, um acidente por lesão corporal, com lesão corporal, alguma coisa assim, você é responsável por isso. E se naquele momento, se for constatado
um não atendimento a qualquer item da NR17, você é responsável criminalmente, você pode ser responsável civilmente, você pode ser responsável por indenizar ao seu contratante por não tê-lo informado a respeito disso, a respeito daquela condição perigosa. Então, essa é a parte que muitas vezes as pessoas, os técnicos, os responsáveis, eles não compreendem esse assunto. É uma coisa muito abrangente, porque a responsabilidade é solidária. A responsabilidade sobre a saúde do trabalhador é solidária. Então, nós estamos falando aqui, por enquanto, somente dos ambientes de trabalho, nas áreas técnicas, nos ambientes ocupacionais, mas nós vamos chegar lá na área dos ambientes climatizados. Tá? Então, assim, nesses ambientes, nesses postos de trabalho, nesses ambientes laborais, aonde o trabalhador, principalmente os técnicos, realizam suas atividades, ele tem que ter o mínimo necessário de condições ergonômicas para trabalhar. E aonde isso vai impactar no seu PMOC, você vai ter que relatar no seu PMOC. Porque você como responsável técnico daquela instalação, você vai ter que fazer a gestão do risco ocupacional desses ambientes. A gestão do risco ocupacional da sua empresa. E da sua empresa não é só no ambiente da sua empresa, naquela propriedade onde você tem o seu escritório, onde você tem ali a sua base, o seu headquarter. Não é nesse lugar. É em todos os postos de trabalho aonde você realiza uma atividade profissional com técnicos ou não. Então, o gerenciamento do risco ocupacional é abrangente e ele é solidário tanto a quem te contrata quanto a você como contratante. Contratante como contratado. Tá? Você, como contratado, tem a responsabilidade de elaborar o seu GRO, o seu GR, de desenvolver, né? Implementar a gestão de risco ocupacional na sua empresa, mas também extensivamente você vai ter que fazer essa gestão do risco ocupacional nos ambientes onde os seus profissionais, os seus técnicos realizam as atividades laborais. Ah, mas isso é uma obrigação, uma preocupação de quem me contrata. Não, também é a obrigação de quem te contrata. Também é uma obrigação de quem te contrata informar para você os riscos que ele tem no ambiente de trabalho. E aí você coloca no seu documento, no seu PMOC, que existe perigo tal, risco tal, e foram tomadas essas ações para mitigação do risco, para eliminação, controle ou mitigação do risco. Vocês estão entendendo? Então, isso é que é importante que vocês entendam, tá? A responsabilidade civil, criminal, sobre tudo, e ambiental também, sobre os ambientes, sobre as propriedades, sobre as organizações, sobre sua responsabilidade técnica. Ergonomicamente falando, voltando ao NR17, aonde é importante a gente ter cuidado os ambientes de trabalho, né, têm que estar adaptados às características profissionográficas, psicofisiológicas. Eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem aqui, ó. Adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente. Isso não é para um ambiente ou outro, é para todos os ambientes. Tá? Então, essa situação ergonômica é a situação mais comum da gente encontrar em todos os ambientes de trabalho, nas instalações de ar-condicionado. Tem muitas unidades evaporadoras que estão instaladas entre forros, né? Muito comum isso, cujo acesso é difícil, cujo acesso é trabalho em altura, espaço confinado. Muitas vezes os espaços são sujos, expõem os trabalhadores a riscos biológicos, porque entram animais, porque entram roedores, entram insetos, aves nesses ambientes, e acaba provocando uma poluição imensa lá dentro, um risco biológico muito grande nesses ambientes. Além do que eles não têm posição para trabalhar, para desenvolver as suas atividades corretamente com segurança. Então é importante
ergonomicamente falando, dessas áreas técnicas, que eu estou falando agora aqui das áreas técnicas, tá? Onde geralmente ocorre a operação, manutenção e limpeza dos equipamentos. Tá? Então, essas são as áreas técnicas de uma forma geral, tem que estar, elas têm que atender às determinações da NR17. Ah, mas eu não consigo porque a minha instalação é muito antiga, a minha instalação é muito é, não foi pensada nesse ergonomicamente falando. Tudo bem, você não, talvez não precise mudar, reformar todo o prédio onde você atua, onde a sua empresa está instalada, a sua organização está instalada. Mas você tem a obrigação de informar que ali não é uma condição segura e tomar todas as providências necessárias para mitigar o risco dos trabalhadores. E no PMOC não é diferente. Né? Agora nós vamos começar a falar sobre as condições dos ambientes climatizados. O que são os ambientes climatizados? Os ambientes climatizados são aqueles ambientes que, de forma bem clara, bem básica, recebem o ar frio. Né? Então, por exemplo, uma área de projetos onde tem lá vários computadores, vários projetistas, desenhistas, engenheiros trabalhando. Em realidade são grandes salões, né, ou grandes ambientes onde trabalham, onde tem 10, 15 postos de trabalho. E quais as condições que a NR17 ela exige para esses ambientes? São condições mínimas previstas em qualquer em qualquer ambiente climatizado. Então, são condições onde a gente pode ver aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês, aqui, eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui, ó, ficou meio ruim que ela ficou em 2 páginas, né, esse item aqui acabou ficando em 2 páginas. Eu vou colocar aqui como entrada. Espero que vocês consigam ver. Tá? Então, a NR17 ela prevê que nos locais de trabalho, tendo 15.52, nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, tais como salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros, são recomendadas as seguintes condições de conforto. Vamos lá. Índice de temperatura efetiva entre 20 graus Celsius e 23 graus Celsius. Temperatura considerada de conforto térmico. Velocidade do ar no insuflamento, nesses ambientes, perdão, não superior a 0,75 metros por segundo. Para que isso? Para não ficar aquele ar que sai do difusor na cabeça do cidadão ali, aquele ar gelado batendo na cabeça e incomodando. E a umidade relativa do ar nunca inferior a 40%. Ah, mas por que a umidade inferior nesses ambientes é 40% e não 60% como diz a OMS? Porque são ambientes climatizados. Né? A umidade relativa referente à OMS prevê de 60% em relação a condições naturais, tá? As condições externas. E sempre há uma perda de umidade quando você climatiza o ambiente. E para repor, obviamente, você deve tomar as providências necessárias para repor essa umidade. Tá? Então, é importante, gente, que a gente entenda, né, nessa situação aqui. Eu vou tentar dar um zoom aqui um pouquinho maior para que vocês possam ver aqui melhor. Olha aqui, ó. As seguintes condições de conforto térmico, ó. Nível de ruído, obviamente, não pode ter ruído para atrapalhar as pessoas lá. O ar-condicionado não pode fazer ruído, né? Então não pode, tem que estar dentro dos limites estabelecidos. A temperatura de 20 a 23 graus, gente, é temperatura eficiente. Tá? É temperatura de conforto térmico. Tá? Então, aonde vai afetar no projeto? O projeto dos equipamentos das instalações de ar-condicionado, quer dizer, toda instalação de ar-condicionado para um ambiente de trabalho, teoricamente deveria partir de um projeto.
Deveria um profissional habilitado, deveria ser contratado e estabelecer, né, as condições de projeto e daí fazer todo o dimensionamento da instalação. Não tenho nada contra os splits, não tenho nada contra os equipamentos de condensação remota. Porém, gente, é necessário, não é, precisa de um ar-condicionado, vai lá na Casa do Bahia, compra um split e instala lá. Não, não é assim. Tá? Precisa haver um ambiente de trabalho, o atendimento às condições da NR17, senão você acaba gerando um passivo trabalhista. O que é pior, porque muitas vezes você tem o ar-condicionado, mas não tem renovação do ar. E a renovação do ar é extremamente importante. A NR não fala da renovação do ar. Mas, em compensação, ela fala que devem ser atendidas as condições da. Eu não sei onde é que está aqui, mas tudo bem. Devem ser atendidas as condições da ABNT, das normas da ABNT. Você tem que ter o PMOC no seu ambiente de trabalho. E o seu PMOC ele vai ter que fazer uma análise do ar. Qual a porcentagem de renovação do ar do seu ambiente de trabalho tem? Não tem, você não tem como, só colocando split, você não tem renovação do ar. Então você mantém um ambiente fora das especificações necessárias da RE09. Então, mais um passivo sanitário. É um passivo sanitário e um passivo trabalhista também. Não podem se esquecer disso, tá? Então, assim, as condições normais do ambiente de trabalho, condições de conforto térmico dos ambientes de trabalho estão caracterizadas na NR17, no item 17.5, em todos os seus subitens. Então, aonde isso vai afetar no PMOC? Simplesmente essa é a norma que mais afeta o PMOC. Tá? Onde as condições de trabalho ergonômicas dos ambientes de trabalho têm que ser atendidas. Tá? De 20 a 23, umidade relativa sempre superior a 40%, né? E a velocidade nunca superior a 0,75 metros por segundo nos ambientes de trabalho, para evitar vento, corrente de vento, sair voando papel, essas coisas todas. Tá, pessoal? A NR17 é muito importante e isso afeta como? Você vai lá no seu PMOC, você vai anotar, você vai relatar, você vai documentar que o ambiente tal apresenta as seguintes características. E ali você faz a descrição, faz as medições, faz as descrições do que você encontrou no seu ambiente de trabalho. Para que tanto o contratante, como você, como contratado e responsável técnico do ambiente climatizado, tenha subsídios garantidos de que existe uma condição que deve ser corrigida. Tá? E como nós vamos corrigir? Depois a gente senta e corrige. O que importa é que faça uma programação disso. Né? Não se esqueçam que o passivo trabalhista gera autuação. E como eu falei no começo desse vídeo, a autuação pode ser responsabilidade do responsável técnico do ambiente. Né? Então, importante, gente. Quando vocês estiverem fazendo o PMOC, quando vocês implementarem o PMOC na empresa de vocês, façam a medição das condições ambientais dos ambientes de trabalho. Regularizem o seu PMOC. Ambiente tal, sala de vendas, onde lá fica um monte de vendedor trabalhando, vai lá, faz uma medição. Contrata um profissional que possa fazer essa medição com responsabilidade. Né? Eu preciso adequar a temperatura, tem muito calor ou está muito frio aqui no ambiente de trabalho, eu preciso colocar um aquecedor ou um ar-condicionado. Contrata um profissional. Contrata alguém que vai te orientar de forma correta sobre as condições ergonômicas do trabalho, sobre as condições mínimas necessárias para você não ter ou ter o mínimo passivo trabalhista sanitário e ambiental. Tá? Então isso, eu acho que a NR17 é a NR que mais impacta os ambientes no que diz respeito ao ar-condicionado.
tá? Porque ela envolve tanto a manutenção e a operação, as instalações de manutenção e operação dos equipamentos, como também o ambiente de trabalho, tá? Então, é muito importante que a gente entenda a nossa responsabilidade como profissionais de AVAQ-R, tá? Então, prestem bastante atenção nesses requisitos da NR17, que se não tiverem sendo atendidos, com certeza é, acabam gerando passivos, tá bom? Passivo trabalhista, sanitário e ambiental. Não se esqueçam também que os produtos utilizados no PMOC para limpeza devem ser aprovados pela Anvisa, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Coloquem lá o like de vocês. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo. Peço para vocês comentarem. É muito importante o comentário de vocês, gente. Comentem, falem bem, falem mal, mas falem de mim, entendeu? Falem, falem. Apresentem os comentários que vocês acharam desse vídeo. Compartilhem esse vídeo. Inscrevam-se no canal. Apertem o sininho de vocês. E assim, gente, nós vamos fazer um canal forte e vamos passar essas informações para todo mundo. Eu gostaria de ter de todos vocês que são inscritos no canal um feedback dos vídeos. É importante isso, gente. Teve um inscrito, acho que é inscrito no vídeo, não sei se ele se inscreveu no canal, não prestei atenção nisso, mas ele criticou um vídeo que eu falei do ozônio. Poxa, que legal! Né? Eu acho que isso valeu muito a pena. É justamente isso que a gente tem que levantar: a opinião diferente e as considerações. Né? É isso que a gente quer colocar. De repente, a gente vai fazer uma live aqui e vamos explicar os benefícios e os perigos, os riscos sobre cada tipo de interferência do PMOC nas NRs ou das NRs no PMOC. Né? Então, pessoal, vamos entender isso de uma forma profissional, não de uma forma pessoal. E critiquem positivo ou negativamente os vídeos, critiquem as nossas publicações. Beleza? Não se esqueçam, se você está procurando alguém para fazer a implementação do PMOC, o seu PMOC tem que estar interligado com as NRs. Tá? É muito importante, porque com a entrada em vigor da NR01, agora em agosto, no dia 1º de agosto, os PMOC já têm que estar integrados. Ou seja, você já tem que mostrar que existe uma preocupação de trabalhista, um passivo trabalhista em tal lugar. Existe um passivo ambiental em tal lugar. Existe um passivo sanitário em tal lugar. Então é importante, é responsabilidade solidária, tanto das organizações como dos contratados e de seus responsáveis. Tá bom, pessoal? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. E não se esqueçam, compartilhem, se inscrevam, deixem o seu like e comentem os nossos vídeos.